Débora, ela é acadêmica, estudante de serviço social, e a gente juntos nós fizemos esse trabalho. Vou apresentar algumas pessoas, que também depois vocês terão acesso a eles, para poder esclarecer algumas dúvidas. A Magda, levanta a mão, por favor. O São Geraldo, Tiago e o Tião, eles fazem parte, eles compõem a equipe da Defesa Civil, que hoje também está submetida à Secretaria de Desenvolvimento Social, e juntamente comigo, existem outros parceiros aqui do Poder Público, está o secretário de Obras, né, que tem acompanhando a escola. É o secretário de Obras para ele levantar a mão para ajudar. Obrigado. O Jonei, que está na Secretaria de Planejamento como secretário adjunto, né? E a gente tem outros parceiros também, nós temos um parceiro que é o da construtora, isso que aí eles terão a oportunidade de conversar com vocês. Então, nesse sentido, por que a assistência social ela precisa entrar nesse trabalho? Né? Inicialmente a gente sabe que era uma obra que ela tem um impacto muito grande, tanto social quanto estrutural. Né? E toda obra, isso se vocês pensarem assim, desde o viaduto que foi feito em Brasília, como um quebra-mola que é feito na frente dessa igreja, ela vai ter um impacto. Ora positivo, ora negativo. Né? Se a gente pensar nos aspectos positivos, a gente, pensando no bem-estar coletivo, a gente vai falar o seguinte: se eu fizer uma obra que parece que não tem significado nenhum, um quebra-mola, né? Mas se ele suscitar de que um quebra-mola evita acidente, automaticamente vai causar transtorno para casa, às vezes, de quem o quebra-mola está sendo feito, mas depois vocês têm também aquele benefício de que o veículo ele passa de maneira mais lenta, né? O condutor ele passa a respeitar um pouco aquela área específica do bairro. No caso de uma obra dessa, se a gente for pensar, né, na abertura de uma rua, uma praça, né, o que se pensa a partir de uma obra dessa? De que, apesar das dificuldades, apesar das questões sociais que a gente sabe que implica, né, quando você tem a possibilidade de oferecer um espaço social onde ele gera mais possibilidade de prazer, principalmente para as crianças e adolescentes, que hoje é legal, gente, é o público que mais está sob a situação de ficar fora de casa, de ficar fora da escola. Então, assim, é uma obra que, nesse sentido, se a gente pensar bem, e é por isso que a gente está aqui respeitosamente, para conversar com vocês e explicar qual é a fundamentação dessa obra. Eu falo o seguinte: se a empreiteira está fazendo todo aquele trabalho lá, né, e toda essa mediação da Secretaria de Obras, quando a gente vai pensar, por exemplo, que perto da casa de vocês vai ter uma praça, né, onde os meninos ficavam em quaisquer lugares que vocês não tinham domínio. E eles vão poder, às vezes, brincar de amarelinha, brincar de pique-esconde, de pracinha. Que vocês têm muito mais o domínio sobre até as crianças de vocês. Isso é impacto social positivo, isso é inegável. Né? E só se nega isso quem, na verdade, não se tem um ponto de vista social. Então, nesse sentido, é um impacto muito grande. Quando você abre uma via de uma rua que não quer um buraco, quer só mato, o que você fala disso? Você fala da possibilidade de segurança pública, tem muito mais acesso à segurança. Você fala de um sujeito que ele tem mais possibilidade de ter uma conversa social, inclusive com a própria comunidade. Se a minha rua não tem acesso, se eu não tenho acesso a uma praça, eu estou trabalhando, infelizmente, ainda que às vezes no nível de condição financeira, quando eu tenho parte de desigualdade. Quando eu trago uma obra dessa, o impacto é inegável. É falar que vocês têm o mesmo direito como uma pessoa que está no centro de Birité. Isso é fato. Isso é inegável. Né? Então, é nesse sentido. Né? A gente, às vezes, pede desculpa por muitas vezes a assistente social e a casa de vocês. Pegar alguns dados que parece que é um pouco invasivo, né? A gente sabe disso. Perguntar assim: Claudinei, quanto que é seu salário? A gente precisa fazer isso. Nós precisamos saber quem é esse cidadão. Ele fala de uma carência, mas se a gente quer fazer política pública séria, a gente tem que partir do pressuposto de que eu não posso conversar com você mais sem olhar nos seus olhos. Eu não posso simplesmente fazer uma obra acontecer sem que nenhum parceiro do município ele apareça.
né, eu falo o seguinte, acertar 100%, eu não vou conseguir acertar. O Vicente não vai conseguir acertar, a construtora não vai conseguir acertar. Mas aí é cada um com a sua paciência. Quem é que acerta 100%? Agora, que de fato, quando a gente vai primar assim, eu tenho mais ponto positivo, ponto negativo numa obra dessa, eu vejo como positivo. Né? No que tange, no que diz respeito ao incômodo que às vezes o morador tem. Deusinho, né? Eu e o Claudinei, a gente já tem um histórico assim, de área social de muito tempo, desde que eu estava no CRAS, falou assim, olha, mas existem algumas coisas que não foram faladas e agora aparecem. Gente, isso aí a gente não pode ser hipócrita. Quando a gente faz uma pequena reforma na nossa casa, às vezes você planeja assim, não mexer naquela parede. De repente acontece alguma coisa que você tem que se organizar. Mas no produto final, quem vai ficar bonito? É a parede. Isso é uma questão que o município se deparou. Se a gente pensasse assim, nós gostaríamos que a obra tivesse parado um tempo atrás, de forma alguma. Você gostaria, Vicente? De jeito, de forma alguma. Eu te conheço muito bem, eu sei sua índole. E aí, nesse sentido, não gostaríamos disso, de forma alguma, né? Até porque se a gente prima que a população ela esteja nesse par de igualdade social e que realmente o que é feito para ela seja melhor, então a gente não gostaria de parar nada que começasse. Só que tem coisas que não dependem só do município. Existe toda uma estrutura por trás. E município, gente, não conversa sozinho, não faz nada sozinho. Hoje, na área social, a gente tem um problema, e infelizmente esse problema está impactando na Secretaria de Obras, na Secretaria de Governo, que é a dificuldade de que o governo federal não faz o repasse para o município desde janeiro. Quem quiser, eu estou na secretaria, eu estou lá todos os dias e mostro para vocês. Né? Hoje tem programa dentro da prefeitura que a gente está carregando no braço. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes nós gostaríamos que fosse de outra forma, mas para a gente administrar, nós precisamos de dinheiro, não basta só boa vontade. Então, nesse sentido, muitas vezes traz esse transtorno porque quem vai fazer medida cautelar? Quem que vai precisar sair do imóvel? Nós gostaríamos que as pessoas saíssem dos imóveis de forma alguma. A minha formação de origem é psicologia, eu sou psicóloga. Primeira coisa, que o sujeito tem um nível de identidade social, é casa. Você quer saber se o sujeito ele é feliz? Ele, não morar de aluguel. O sujeito tem uma casa na qual ele pensa que o sonho dele vai ser constituído ali, porque casa tem a ver com família. Então, jamais. Isso, gente, qualquer governante com dignidade jamais gostaria de remover o sujeito de uma casa. Nós sabemos que a casa, ela tem esse lugar afetivo dela de ser um lugar que o sujeito, ele se identifica com o vizinho, com a comunidade. Só que tem hora que a gente tem que ponderar. É aquela coisa assim, a gente nasce e o juiz vai se formando. Tem situações que não tem jeito, tem que ser removido. Porque ou você faz isso com o coração sangrando, ou você fala assim, olha, fulano não tem importância para mim, essa família dele todo morrendo com problema. Eu não sei, né? Então nós, enquanto gestão, tem hora que é chato mesmo. E é ruim, para nós não representa. A gente falar assim, um engenheiro, né, para os demais, que é um engenheiro responsável pela obra, é fácil, nosso. Quando vocês vão fazer algum tipo de intervenção, e aí simplesmente fala assim, precisa remover isso, aquilo, isso é bom? Péssimo. Qual que é a vantagem disso? Primeiro que isso é muito mais oneroso. Isso gasta mais. Então, nesse sentido, assim, passar para vocês essa mensagem assim, de que esses transtornos, às vezes de colocar a pessoa no auxílio aluguel, é claro que a equipe de engenharia é uma equipe muito boa, né? Assim como a equipe de técnico de defesa civil. Se não tiver necessidade de que a família saia daquele lugar, jamais. Isso aí todo mundo tem responsabilidade técnica e social e a gente tem plena convicção do que a gente está falando. Né? Agora, se for necessário, o que a gente sempre pediu, né, e eu não estou falando especificamente, tem essa questão dessa obra, mas
outras já tiveram, né? Outras terão, e nesse sentido a gente tem sempre uma responsabilidade, tanto técnica quanto humana e cristã, de virar e falar assim, olha, eu não posso tirar aquele que não precisa, mas o que precisa aí é cada um com a sua responsabilização, né? Então eu acho que é nesse sentido de saber que vocês não estão sozinhos, né? Que a gente tem que estar de mãos dadas, né? Que não adianta puxar para lá e o outro puxar para cá, porque não vai dar em nada, né? Como diz o outro, eu não moro no bairro Canaã, mas eu nasci em Birité. Por eu ter nascido em Birité, se eu não amar vocês mais do que a comunidade de Belo Horizonte, eu sou uma pessoa hipócrita. Então, nesse sentido, assim, né, a gente tem que conversar com vocês, olhar nos olhos de vocês, para que vocês poderem entender de fato que esse processo aqui, muitas vezes ele sai do nosso controle em nível de tempo, por o município necessitar às vezes do governo federal, do governo do estado, que não quer. Nós acabamos muitas vezes não fazendo o tempo que vocês merecem, mas que de fato uma coisa que a comunidade não pode cuidar. De que o que tem sido feito, gente, talvez para vocês não seja o melhor, mas que de fato eu estou falando assim, meu nome, eu falo em nome de um grupo que eu acredito que o que a gente dá para vocês é realmente a oportunidade de melhor. Né? E o que tiver que se organizar e se readaptar, eu, como secretária de Desenvolvimento Social, eu estou na secretaria e eu estou super aberta à comunicação, a conversar. No sentido de que nós temos que ter um diálogo democrático. E diálogo democrático é você respeitar que existe um ator, que em cada momento cada um vai atuar da sua forma. Não se pode conversar se é um bem comum de uma maneira agressiva, porque a maneira agressiva não leva a nada. No campo da democracia, não leva a nada. Só vocês pensarem o que aconteceu comigo. Então, nesse sentido, eu acho o seguinte, tem alguma coisa que você tem que ponderar? Ok. E democracia é isso, ser um cidadão de direito. Agora, como as coisas são conversadas, que aí é de outra hora. Porque tem feito todo esse trabalho, essa intervenção social, e ela é necessária. Então, assim, a obra não trabalha sozinha, né? Eu não trabalho sem a sua estrutura, sem a estrutura da construtora, e a gente vai caminhando juntos aí no objetivo de chegar, que é melhorar a infraestrutura do bairro, manter vocês mais em segurança, né? E aí o produto final é só na confiança de vocês mesmos que a gente vai ver como que isso vai dar. Mas eu sou muito otimista, né? Eu sempre acho que se a gente trabalhar com um padrão de comunicação clara, de honestidade, não tem como não. Tenho certeza que a coisa flui da